Yeah. Yeah. Lucre R$ 3.500 com os melhores palpites e bilhetes para essa segunda-feira, dia 8/9/2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois além dos melhores palpites e bilhetes, tem sorteio todas as semanas. E o ganhador desse domingo já recebeu seu prêmio, já tá na conta aí. Então não vacila, se inscreva, ativa o sininho e comenta, pois o fato de você comentar, você já participa automaticamente. Então só precisa comentar aí, deixar o like, hypar esse vídeo aí, pois assim você já participa automaticamente dos sorteios aí semanais. Então agora, bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa segunda-feira. Começamos aqui com as eliminatórias africanas. Temos Marrocos jogando fora de casa contra a equipe da Zâmbia. Marrocos está na primeira colocação do grupo E com 18 pontos, uma diferença de 8 pontos para o segundo colocado, que é a Tanzânia. Marrocos aí que vem de 5 vitórias seguidas, para você ter noção, na verdade 6 vitórias seguidas aí, e a equipe da Zâmbia vem de 4 derrotas seguidas. Os últimos jogos entre Marrocos e Zâmbia de 2019 para cá, todos os jogos saíram gols. Marrocos marcou em todos e 4 deles bateu a linha de over 1,5, e Marrocos venceu 4 dos 5 e só perdeu um joguinho apenas. Então Marrocos é favorito para essa partida. Outro mercado que eu gosto bastante de analisar é o mercado de escanteios. O confronto mais recente foi 3-1 aí pela Copa das Nações Africana, onde Marrocos venceu por 3-1 e teve no total 11 escanteios aí pro time da casa, no caso Marrocos, e apenas um escanteio para Zâmbia. Então Marrocos fez a parte dele. Só no primeiro tempo foi 8 escanteios para Marrocos. Em 2024 contra a Zâmbia aí, pelas eliminatórias africanas, foram no total 7 escanteios, 5 de Marrocos, e só no primeiro tempo um escanteiozinho de Marrocos, ok? E na casa da Zâmbia, também em 2024, teve no total 7 escanteios Marrocos e 6 escanteios só no primeiro tempo. Atualmente fora de casa, Marrocos vem de 3 vitórias seguidas, onde só no primeiro tempo teve mais de 7 escanteios contra Madagascar, contra a própria Tanzânia, que está na segunda colocação. Marrocos teve 2 escanteios no primeiro tempo, e contra o Congo aqui, Marrocos no primeiro tempo teve uma quantidade legal de escanteios. Para essa partida eu busquei o seguinte mercado: busquei mais de 6,5 cantos na partida, e para Marrocos meter 2 escanteios no primeiro tempo. Acredito que tem valor, tá favorável, de acordo com os últimos jogos aí, Marrocos vem muito bem e dá pra gente buscar esse win. Também pelas eliminatórias africanas, a gente tem a Argélia enfrentando a Guiné, e pela segunda divisão da Espanha a gente tem o Eibar enfrentando o Andorra. Utilizei esses dois jogos para fazer uma duplinha, pois os jogos têm os horários quase parecidos, ok? O jogo da Argélia é 1h30 e o jogo do Eibar às 3h30, então aproveitei esses dois jogos aí. Vamos lá, a Argélia no grupo G tá com 18 pontos aí, para você ter noção. A equipe argelina, 18 pontos em 7 jogos, está na primeira colocação, e na segunda colocação a Uganda com 12 pontos aí. Então a Argélia, sem dúvida, é um dos melhores times do grupo dela, cara. Então, se tratando aí de equipe, de poder, sem dúvida a Argélia vem muito bem. Os últimos jogos contra a Guiné, todos saíram gols. É o confronto mais recente mesmo, foi 1-1, onde a Argélia teve 9 escanteios, para você ter noção. Em 2024, jogando em casa, a Argélia teve 4 escanteios. Então, um jogo que dá pra gente buscar um golzinho na partida tranquilamente, e buscar também para sair mais de 2,5 escanteios a favor do time argelino, da seleção da Argélia, basicamente. O último jogo contra a Botsuana, jogando em casa, teve 6 escanteios. Contra o Sudão, a Argélia teve 6 escanteios novamente. Contra o Níger, aqui pela Copa das Nações Africanas, a Argélia teve 9 escanteios. Então a Argélia é uma equipe
que tem bastante escanteio. Então por isso que eu busquei esse over 2,5 cantos. E o jogo do Eibar enfrentando a equipe aqui da Andorra, lembrando que é início ainda da segunda divisão espanhola. A Andorra está na 8ª colocação em 3 jogos 7 pontos e o Eibar em 3 jogos 4 pontos aí. Os últimos jogos entre eles de 2022 até aqui, 3 dos jogos bateram o over 1,5, onde o Eibar ganhou 1, empatou 1 e perdeu 1 com Andorra, e teve outro empate de 0-0. Então são 2 empates e uma vitória para cada aí, basicamente. Então um jogo interessante, cara, um jogo legal pra gente buscar o mercado de escanteios a favor da equipe do Eibar. Último confronto mesmo, na casa da Andorra, o Eibar meteu 4 escanteios, ok? Em 2024, em 2023 jogando em casa, o Eibar meteu 5-1 escanteios no Andorra. Então é jogo pra gente buscar essa linha de over 2,5 cantos. Acredito que dá para buscar a favor do time da casa e under escanteios. Apesar de sair um número razoável de escanteios pro time da casa, é um confronto direto aí onde não sai um número exuberante de escanteio. O máximo que sai é 10, 11, 12 cantos. Por isso que eu peguei o over 2,5 cantos pro Eibar e para não sair 15 escanteios na partida. Juntando aí esse jogo da Argélia que a gente pegou e o jogo do Eibar, temos um bilhete cravado com odd de 1,50. Acredito que tá favorável, principalmente o jogo da Argélia na questão de escanteios. O jogo do Eibar dá pra gente buscar aí. A Argélia vem muito bem mesmo jogando fora de casa. A gente aproveitou o jogo do Eibar, pois ele vai jogar em casa, mas fora de casa também vem saindo bastante escanteio. Então por isso pegamos esses 2 jogos aí, fizemos essa duplinha. Então bilhete com odd de 1,60 tá favorável, tá razoável e dá pra gente buscar esse win. Pelas eliminatórias na Europa, a gente tem a Croácia enfrentando Montenegro aí pelo grupo L. A Croácia está na 2ª colocação com 9 pontos. Aí é um confronto direto, pois Montenegro vem logo atrás com 6 pontos. E o primeiro colocado do grupo é a República Tcheca, que está com 12 pontos. Mas a Croácia tem 2 jogos a menos que a República Tcheca. A República Tcheca já tem 5 jogos e a Croácia tem 3. E nesses grupos só passa o primeiro colocado direto. Os segundos melhores colocados vão enfrentar o playoff para ver quem vai passar aí e ter a chance de disputar a Copa do Mundo, cara. Então, se a República Tcheca conseguir esse feito de segurar essa primeira colocação, vai ser uma loucura. Mas vamos falar do nosso joguinho. A Croácia vai enfrentar Montenegro. Montenegro que fora de casa vem de 7 derrotas seguidas, cara. Então não vem tão bem. E a equipe da Croácia, na verdade, quando se trata em jogar em seu mando de campo, nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 empate. Empatou com Portugal, venceu a própria República Tcheca por 5-1, venceu a França por 2-0, venceu a Escócia por 2-1 e venceu a Polônia por 1-0. Ainda não teve confrontos diretos entre Croácia e Montenegro, tá? É a primeira vez que eles vão se enfrentar. E lembrando que eu vou utilizar esse jogo da Croácia e o jogo da Grécia e Dinamarca para fazer esse bilhete. Eu vou fazer meio que uma duplinha. O jogo da Croácia eu peguei o seguinte mercado. Peguei mais de 1,5 escanteios no primeiro tempo a equipe da Croácia. No jogo contra a República Tcheca mesmo, teve bastante escanteios aí. Foi uma goleada, mas a Croácia não meteu escanteios, ok? Só a República Tcheca meteu, pois a Croácia goleou cedo, então não tinha necessidade de atacar tanto. Mas contra a França, essa linha bateu tranquilamente. Contra a Escócia mesmo, essa linha bateu suave. Então dá pra gente buscar essa linha aí de escanteio no primeiro tempo a favor da Croácia. E busquei também um golzinho a favor da equipe croata, ok? O outro jogo, o jogo da Grécia versus Dinamarca. Os mercados que eu peguei para Dinamarca meter mais de 2 escanteios, para ter no mínimo 3 escanteios na partida. O confronto mais recente entre eles foi em 2009, para você ter noção. Então faz muito tempo. A Grécia vem de 4 vitórias seguidas, venceu a
Escócia, venceu a Eslováquia, bateu na Bulgária 4-0 e Belarus 5-1. Então a equipe da Grécia vem com sangue nos olhos, e a Dinamarca fora de casa, quando se trata de jogar fora de seus mandos, não vem tão bem, não vence há mais de 8 jogos. Perdeu para Portugal, empatou com a Sérvia, empatou com a Suíça, perdeu para a Espanha e a Alemanha. Então a Grécia aqui não tá de brincadeira, cara. Mesmo assim, jogando mal fora de casa, a equipe da Dinamarca gera bastante escanteio. Contra a equipe de Portugal foram 8 escanteios. Contra a Sérvia mesmo, no empate de 0-0, teve 3 escanteios a Dinamarca. Contra a Suíça, no empate de 2-2, foi 4 escanteios para a Dinamarca. Então dá pra gente buscar essa linha de over 2,5 cantos a favor da equipe da Dinamarca. E outro mercado que eu peguei e utilizei, achei favorável, é o mercado de escanteios no primeiro tempo. Peguei o over 2,5 cantos no primeiro tempo, para sair no mínimo 3 escanteiozinhos. A Grécia contra Belarus, onde venceu por 5-1, só no primeiro tempo teve 11 escanteios. Contra a Bulgária aqui, onde venceu por 4-0, no primeiro tempo não teve tanto escanteio assim, mas quando enfrentou a Eslováquia, só no primeiro tempo teve um número razoável de escanteios. A Dinamarca mesmo, quando enfrenta outras equipes aqui, outras seleções além da Grécia, que faz tempo que se enfrentaram, contra a Escócia aqui foram 17 escanteios, e só no primeiro tempo 6 escanteios aí no empate de 0-0 contra a Escócia. Pegou a Lituânia, só no primeiro tempo foram 5 escanteios, e na partida toda 11. Pegou a Ilhas Faroé, só a Dinamarca sozinha teve 12 escanteios, a Ilhas Faroé não teve nenhum, e no primeiro tempo a Dinamarca meteu 4 escanteios aí. Então é jogo que dá pra gente buscar esse over 2,5 cantos no primeiro tempo. Então bilhete que ficou com a odd de 1,58, peguei aqui mais de 1,5 escanteios para a Croácia no primeiro tempo, no jogo dela, e para ela marcar, e o jogo da Dinamarca e a equipe da Grécia, para a Dinamarca meter 3 escanteios e para sair no mínimo 3 escanteios no primeiro tempo. Então o bilhetinho tá favorável, acredito que dá pra gente buscar esse win. Também pela eliminatória na Europa, a gente tem a Itália enfrentando Israel, jogaço aí, pois os últimos jogos aqui mais recentes foi jogo duro, apesar de ter tido uma goleada aqui onde a Itália meteu 4-1 em Israel em 2024, mas Israel esses tempos vem dando trabalho. No grupo da Itália, a Itália tá na terceira colocação com 6 pontos, Israel tá no segundo lugar indo para os playoffs, pois a Noruega é a primeira colocada com 12 pontos, isso mesmo, a Noruega de Haaland. Então Israel tá na segunda colocação, é confronto direto, ou é Itália ou Israel, ok? Só que a Itália tem um jogo a menos que Israel, pois o grupo é de 5 seleções, cada grupo na verdade, então cada rodada uma seleção folga, basicamente, ok? Então esse jogo entre Itália e Israel vai ser um jogo complicadíssimo, pois a Itália precisa vencer, é confronto direto, cara. Então vamos falar dos últimos jogos entre Itália e Israel. Os últimos confrontos aqui, 2024, Itália venceu os dois, venceu por 2-1 em Israel e venceu jogando em seu mando de campo 4-1. Para esse jogo eu busquei o seguinte mercado, peguei finalização a favor da Itália. No último confronto, só no primeiro tempo, teve 11 finalizações italianas. Em 2024, na casa de Israel, teve 6 finalizações. Então eu peguei aqui para não sair 6 gols na partida e peguei para sair 5 finalizações no primeiro tempo aí para a Itália. E além do jogo de Itália e Israel, a gente utilizou o da Suécia e do Kosovo. Pegamos aqui para a Suécia marcar contra a equipe do Kosovo. Kosovo que é o lanterninha aí. No primeiro jogo mesmo, tomou 4-0 da Suíça. E a Suécia empatou 2-2 aí contra a equipe da Eslováquia. Um jogão. Então para esse jogo eu peguei o seguinte mercado: Suécia para marcar contra o Kosovo e para não sair 15 escanteios na partida. Esses dois jogos aí, juntando nesse bilhete, tá com a odd de 1,54. Tá favorável, tá legal, bem analisado, acredito que dá pra gente buscar esse win.
Indo agora para a Série B, a gente tem o Novo Horizontino enfrentando o Atlético Goianiense às 7h30 da noite. O Novo Horizontino que está lutando por uma vaga aqui no G4. Ele estava na segunda colocação recentemente, eu até brinquei sobre isso. O Novo Horizontino já está 2 temporadas seguidas, ficando entre os 4 primeiros e entregando a classificação, sua ida para a Série A basicamente no final do campeonato. Então todo ano luta, nada e morre na praia. Então esse jogo do Novo Horizontino é interessante a gente buscar alguns mercados aqui, como cartões, buscar gols e finalizações. Vamos lá, o confronto mais recente foi pelo primeiro turno, onde a equipe do Atlético Goianiense venceu o Novo Horizontino por 1-0. O jogo saiu muitos cartões amarelos, mais de 8 cartões, e teve expulsão para o Atlético Goianiense. No primeiro tempo teve bastante finalizações aí, aproveitando aqui também essa questão. O outro jogo aqui foi o 2-2 na casa do Atlético. No primeiro tempo, o Novo Horizontino teve 5 finalizações e bastante escanteios, e a linha de cartões bateu novamente a linha de 5,5 cartões. Em 2023, outro 2-2 já na casa do Novo Horizontino. Só nessa partida, o Novo Horizontino meteu 26 finalizações a 10, ok? 10 escanteios do Novo Horizontino. Só no primeiro tempo foram 14 finalizações e 4 escanteios. E cartões saiu a rodo, mais de 5,5 cartões bateu tranquilamente. No primeiro tempo saiu 4 cartões só no primeiro tempo. Então todas as linhas do nosso bilhete bateu tranquilamente. Por essa partida peguei mais de 2 cartões aí no jogo, para sair um golzinho e acima de 4,5 finalizações no primeiro tempo para a equipe do Novo Horizontino. Contra o Coritiba, para você ter noção, o atual líder da Série B, só no primeiro tempo o Novo Horizontino meteu 7 finalizações. Contra o Avaí, o empate de 1-1 foram 9 finalizações no primeiro tempo. Contra o Goiás, que é o atual vice-líder da Série B, 6 finalizações no primeiro tempo. Então é jogo para finalizações, cartões e para sair um golzinho. Esse bilhete está muito bonito, tá favorável, acredito que tem valor e é o bilhete mais bonito até agora. Eu gostei desse bilhete, hein? E dá muito pra gente buscar esse win. E para finalizar nossos bilhetes, utilizei os outros 2 jogos da Série B. Temos o Cuiabá enfrentando o CRB e o Vila Nova enfrentando o Atlético. O Atlético que teve uma arrancada absurda de lanterninha, tá na 15ª colocação agora. O Atlético com 28 pontos e o Vila Nova com 34, tentando buscar aí as primeiras colocações. Vamos lá, os últimos confrontos entre eles só tem um, que foi pelo primeiro turno, onde a equipe do Vila Nova venceu o Atlético por 1-0. O Vila Nova é perigoso nessa questão de finalizações, por isso que eu não busquei, pois apesar de jogar em casa, teve jogos em casa que o Vila Nova teve poucas finalizações no primeiro tempo. O jogo contra o Goiás, o Vila Nova só teve 4 finalizações. Contra o Coritiba mesmo, teve bastante finalizações no primeiro tempo, mas contra alguns times, como a equipe do CRB, o Operário mesmo, onde empatou 0-0, só teve 3 finalizações no primeiro tempo. Então é complicado a gente buscar essa questão de finalizações no primeiro tempo a favor do Vila Nova. Mas um mercado muito legal que a gente pode buscar é cartões. O jogo contra o Atlético, pelo primeiro turno, teve mais de 3,5 cartões e só no primeiro tempo teve 2. Contra a equipe da Chapecoense mesmo, teve 4 cartões no primeiro tempo e mais de 6 cartões no segundo tempo. Teve até expulsão. Contra o Botafogo de São Paulo, onde o Vila Nova jogou fora de casa, saiu 2 cartões no primeiro tempo, teve expulsão no segundo tempo e muitos cartões. Contra o Goiás, só no primeiro tempo foram 4 cartões, no segundo tempo mais de 4 cartões também. Então saiu 4 cartões no primeiro, 4 cartões no segundo. Então o Vila Nova é uma equipe que gera muitos cartões. Então para esse jogo peguei a linha de sair pelo menos um cartãozinho no primeiro tempo
e para sair mais de 2 cartões na partida inteira, então tem que sair no mínimo 3 cartões na partida e um desses 3 cartões tem que ser no primeiro tempo. Agora a gente vai pro jogo do Cuiabá versus CRB. CRB tá na 8ª colocação com 34 pontos, tá empatado com o próprio Vila Nova que a gente utilizou no bilhete, e o Cuiabá também tem 34 pontos. Cuiabá aí vem de 3 empates seguidos e de uma vitória e uma derrota nos últimos 5 jogos, e a equipe do CRB vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Agora a gente vai falar os confrontos diretos entre Cuiabá e CRB. De 2019 para cá, o Cuiabá vem no total de 3 vitórias, uma derrota de 4-1. Na casa do CRB e um empate de 1-1. Para essa partida o Cuiabá é favorito, ele ainda não perdeu para o CRB jogando em casa, vem no total de 3 vitórias e um empate desde 2013. Então para esse jogo eu peguei o que? Peguei uma dupla hipótese, vitória ou empate do Cuiabá, e peguei aqui pro Cuiabá meter 2 escanteios na partida pelo menos. Juntando o jogo do Cuiabá e do Vila Nova, temos um bilhete com odd 1.54. Então o bilhete tá bem favorável, tá bem legal e dá pra gente buscar esse win. E você, o que achou desses bilhetes? Comenta também o que você tá achando desse novo modelo de vídeo, que está legal para vocês ou não. Então se você assistiu o vídeo até o final, comenta aí Croácia, para eu saber que você assistiu o vídeo até esse exato momento, hein? Croácia aí que eliminou o Brasil na última Copa aí, uma Copa meio duvidosa. Então comenta aí Croácia aí, para eu saber que você assistiu até o final. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.